minhas irmãs, uma primeira questão, e nós padres mais velhos nos acostumamos com Dom Paulo, que dizia sempre 3 pontos. Eu também vou fazer 3 pontos. O primeiro ponto: por que nós rezamos pelos mortos? Sempre que eu faço essa pergunta, fica um silêncio. Nós não rezamos pelos mortos? Por quê? Então, essa é uma das razões. Mas eu pensando na vida, neste momento de pandemia, quando nós temos mais de 619 mil mortos, e embora as autoridades neguem que crianças tenham morrido, mais de 300 crianças também morreram, vítimas nesta pandemia, nós rezamos pelos nossos mortos, porque nós os amamos. É por isso que nós rezamos por eles, porque nós os amamos. E porque quando eles não estão conosco, nós experimentamos a dor do amor. Se não há amor, não tem dor. E essa dor da ausência dos nossos queridos, das nossas queridas, é a dor do amor. Nós rezamos pelos nossos mortos porque nós os amamos. E quem ama é imortal. Quem ama não morre jamais. Estão vivos para sempre no amor de Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós não podemos esquecer. Nós rezamos pelos nossos mortos porque nós os amamos. Segundo ponto: por que nós rezamos pelo Padre Ticão? Em consequência do primeiro ponto, porque nós os amamos. Porque nós o amamos. Porque nós sentimos falta da sua presença. Nós sentimos a dor da sua ausência. Nós sentimos que queríamos que ele continuasse caminhando conosco na luta com coragem, na luta sem deixar de assumir compromissos vitais e compromissos conflitivos, compromissos de confronto. Seguimento de Jesus é conflitivo. Quem quiser seguir Jesus e ficar de boa, não está seguindo Jesus. Seguir Jesus é incomodar. Seguir Jesus é questionar. Seguir Jesus é estar comprometido na luta de libertação do povo e caminhar unidos, não fazendo pelo povo, mas fazendo com o povo, lutando com o povo, sem privilégios, sem querer privilégios, mas sofrendo a mesma sorte do povo. É emblemático e um sinal muito forte o Padre Ticão ter morrido durante a pandemia. Tão solidário com o sofrimento do povo, que morreu durante a pandemia, junto com seu povo sofrido, junto com o povo sem casa, junto com o povo nesse tempo tenebroso que vivemos da pandemia, não só a pandemia do Covid-19, mas a pandemia do autoritarismo, a pandemia de um governo indecente, a pandemia da opressão dos pobres, dos trabalhadores, dos fracos e dos pequenos. Vivemos um momento tenebroso da nossa história, um momento de sofrimento que vai ficar marcado na vida do nosso povo para sempre. Nós nunca esqueceremos esse momento pela pandemia, mas pela perda de direitos,
pelo desprezo dos mais pobres, pelo sofrimento do nosso povo, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos trabalhadores, dos desempregados. A população em situação de rua aumenta de maneira explosiva em todas as cidades. Nunca vimos tanta gente pelas ruas. Nunca vimos. Vocês já viram tanta gente pelas ruas como agora? Isso é um sintoma da desordem que se estabelece, da desordem econômica, da desordem humanitária, da desordem que tira a vida e a dignidade do nosso povo, dos mais sofridos, dos abandonados. Estar junto do povo, e como vimos que esta é a vida do Padre Ticão, é uma vida de amor e de entrega. O Padre Ticão nunca se escondeu, nunca usou da sua condição religiosa para buscar privilégios e vantagens. Sempre foi despojado. O enfeite do Padre Ticão é a vida do povo, é a alegria do povo de ter onde morar, de ter como estudar, de ter saúde, de ter vida e dignidade. Esta era a sua alegria. E o terceiro ponto, nós rezamos pelos mortos porque os amamos. Rezamos pelo Padre Ticão, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pela sua martiria, pela sua forma de viver. E o terceiro ponto, rezamos para nos comprometer. Nós temos que, a partir dessa oração de hoje, estarmos mais comprometidos em defesa da vida, em defesa dos pobres, em defesa dos fracos, em defesa dos pequenos. Nós temos que lutar contra todo tipo de discriminação e preconceito. A nossa sociedade aporofóbica, que odeia os pobres, que enche de arquitetura hostil para espantar os mais pobres, para afastá-los. Nós temos que nos comprometer contra toda aporofobia, contra toda homofobia, contra toda misoginia, contra todo racismo, contra toda forma de machismo. Todos nós podemos fazer isso. Isso é tarefa de cada um de nós. Lutar na sua comunidade, no seu espaço, na sua família, no seu grupo social, no grupo que vive, contra toda forma de preconceito, contra toda forma de discriminação. Viver a nossa fé sem atacar a fé de ninguém, sem destruir ninguém, respeitando as religiões de matriz africana, respeitando aqueles que também não têm religião. A solidariedade, a compaixão e a misericórdia não são atributos religiosos, são dimensões humanas. Os ateus também têm que ser respeitados, porque eles muitas vezes são mais misericordiosos, compassivos e solidários daqueles que dizem Deus acima de tudo e põe o povo abaixo de nada. E nós, que somos católicos, dizemos quantas vezes na missa, quando quem preside, ou ministros ordenados, ou ministros não ordenados, quando dizem, o Senhor esteja convosco, no meio, não acima. Nós nunca dizemos está acima. Nós dizemos está no meio. No meio, no meio, 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 no meio. No meio, no meio,
Dizemos, Ele está no meio. Deus está no meio de nós. Caminha com o povo. Caminha com o povo em movimento. Deus está conosco. E nós carregaremos para sempre no nosso peito o exemplo do Padre Ticão, como seguidor de Jesus. Esse é o nosso compromisso. Lutem pela vida. Defendam os pobres, os fracos e os pequenos. Lutem contra todo tipo de preconceito. Sejamos irmãos de todos. Sejamos amigos dos moradores de rua. Não os rejeitem. Eles são nossos irmãos. Eles são nossas irmãs. Partilhem o pão. Partilhem a água. Partilhem a vida. Que o Deus da misericórdia, da bondade e da compaixão, que caminha no meio de nós, nos faça perseverantes até o fim. Amém.